Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes 7, 29. Está escrito assim, Eclesiastes 7, 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém, eles buscaram muitas astúcias. Existem várias traduções, né? Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas astúcias, muitas complicações ou muitas invenções. Vamos abrir também em Gênesis 3. Versículos 1 ao 11. Gênesis 3, 1 ao 11. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Agora Gênesis 2, versículo 16 e 17 apenas. Gênesis 2, 16 e 17 está escrito assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o tema da mensagem nesse dia, não sei se vou conseguir passar tudo em uma mensagem só, mas nós vamos caminhando, e se assim for a vontade de Deus, faremos esta mensagem hoje, ou talvez, se não conseguimos concluir hoje, concluiremos no próximo domingo. O tema da mensagem é o pecado de Adão em nós. Será que ninguém se aflige mais pelo pecado? O pecado de Adão em nós. Será que ninguém se aflige mais pelo pecado? É uma pergunta. O tema desta mensagem é uma pergunta. O pecado de Adão em nós. Será que ninguém mais se aflige ou se inquieta pelo pecado? Veja bem, a Escritura diz em Romanos 5,12 que o pecado ele entrou na humanidade por meio de Adão. O primeiro homem, o primeiro ser humano, ser vivente, criado por Deus, a sua imagem, semelhança a Adão. Deus depois fez Eva, a mulher de Adão, né, da costela de Adão, né, encerrou a carne, os seus ossos ali, criou a mulher para Adão também, a sua imagem e semelhança. Ambos eram imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz, nós lemos em Eclesiastes 7, 29, que Deus fez o homem reto, ou seja, Deus fez o homem perfeito, em justiça. Antes de Adão cair da presença de Deus, da graça de Deus, melhor dizendo, Adão tinha uma justiça original.
Ele andava, ele tinha uma justiça e ele tinha uma santidade que diante de Deus ele ainda estava como poderia dizer, estava ainda em vigor, em valor. Havia uma representação diante de Deus quando Adão ainda não havia caído, né, desobedecido a Deus. Ele ainda tinha um valor diante de Deus, porque aquilo que o pecado ainda não havia corrompido, não havia destituído Adão, ainda permanecia sobre ele, que era a sua retidão, que era a perfeita justiça. Adão tinha todas as qualidades, todos os predicados morais, até então, antes de pecado, que agradavam ao Senhor, que faziam com que ele pudesse ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus. E nós lemos isso em Eclesiastes 7, que Deus criou lá o homem reto. Não havia falhas, não havia nada que desabonasse Adão, que fizesse com que ele pudesse não estar com Deus. Pelo contrário, Deus o criou perfeito, criou reto, criou ali Adão justo. E tanto que o pecado de Adão, o pecado por entrar na humanidade, é chamada na teologia, na doutrina bíblica, de pecado original. Não é a origem do pecado. A origem do pecado é uma coisa, mas é chamado de pecado original porque é onde se iniciou o pecado na humanidade. Como que se deu o início do pecado? Então o pecado, ele entrou na humanidade por meio do seu primeiro ser vivente, o primeiro homem, Adão. Então o que acontece? Acontece que Deus, após a queda do homem, Deus estabeleceu que o homem ele tivesse uma aliança, um pacto com Deus, só que ele teria que cumprir, obedecer à lei de Deus, para estar na presença de Deus. Isso nós vamos ver aqui um pouco mais de clareza. Diferentemente dos anjos, os anjos eles não herdam o pecado. Quando Satanás se levantou contra Deus, ele levou sim uma parte dos anjos consigo, mas os anjos eles não caíram por causa do pecado de Satanás, inicialmente, por causa do pecado do diabo. Eles caíram por si próprios, eles puderam ser enganados, ser levados, mas eles não herdaram o pecado como a humanidade herda. Nós herdamos o pecado de Adão. Nós herdamos. Quando Adão pecou, desobedeceu, nós herdamos por quê? Porque nós fazemos a humanidade toda, que já nasceu e que nasce e que vai nascer, faz parte de Adão. Tá? Como assim? É como se nós nascemos, os anjos, eles não têm relacionamento entre si, relações para que eles pudessem ser gerados, mas a humanidade não. A humanidade ela é gerada de pai para filho, pai, mãe para filho. Então, desde Adão, a humanidade vem carregando o pecado em si mesmo. O pecado ele é como um veneno mortal. O homem nasce com ele, com esse veneno nas veias, pronto para destilá-lo, pronto para transmiti-lo. Então, quando um homem constitui uma família, ele passa esse veneno, que é esse pecado, para a sua família. E assim é a humanidade. Talvez seja um pouco forte de colocar assim, mas é necessário entender que tem que ser forte mesmo, tem que trazer um incômodo, um desconforto. Poxa, mas quer dizer então que se eu quero casar com uma mulher, uma mulher quer casar com um homem, constituir uma família feliz, isso é pecado? Não, isso não é pecado diante de Deus. Porque Deus inicialmente estabeleceu que o homem e a mulher casassem e frutificassem, isso antes da queda, antes do homem cair. Mas com a queda, com o homem caindo no pecado, o pecado entrando na humanidade, esse pecado tornou-se algo tremendamente, excessivamente maligno, como diz a Escritura em Romanos 7,13. Paulo chama o pecado de algo excessivamente maligno, algo destrutivo, algo que faz o quê? Faz com que o homem não possa mais ter comunhão com Deus. O pecado impossibilita o homem de se achegar a Deus. Não existe maneira do homem ir a Deus
se o pecado está lá no homem, dominando, criando uma barreira, né, entre Deus e os homens. Então é importante nós entendermos inicialmente como que o pecado se iniciou na humanidade. Tá? Nós não vamos abordar todos os aspectos, mas entendamos que o pecado ele se iniciou por meio de Adão. Adão foi criado, como lemos, em retidão, em justiça, com uma justiça, com uma santidade dada por Deus, ao ponto dele poder estar diante de Deus tranquilamente, com harmonia, comunhão. Imagina você estar diante de Deus com uma comunhão perfeita, sem medo, sem receio. Não é que Adão não devesse temer a Deus. Não é isso. Deus é Senhor soberano, mas ele não tinha medo, ele tinha amor. Ele vivia em plena santidade com Deus. Não havia nada, como falei, que desabonasse, nada que incriminasse, nada que criasse circunstâncias. Porém, se Adão, criado perfeito diante de Deus, em retidão, caiu no pecado, então dá-nos a entender que em Adão, o ser humano, nós precisamos entender isso, que todo ser humano, descendência de Adão, hoje, por ter o pecado em si, não consegue mais se achegar a Deus, porque a sua vontade é escrava do pecado. O que eu quero dizer com isso? É que o único homem que Deus criou com livre arbítrio, com capacidade de escolher a Deus, de ir a Deus, de agradar a Deus, foi Adão. Ninguém mais tem livre arbítrio para ir a Deus. Você pode escolher sua roupa, seu carro, você pode escolher sua casa, escolher com quem casar. Muitas coisas você pode escolher, porque há uma liberdade em cada ser humano para isso. Porém, mesmo essas liberdades muitas vezes são afetadas pelo pecado. Mas a liberdade de ir a Deus, de escolher, de estar com Deus, ela foi maculada, foi presa, dominada pelo pecado. Então, todo ser humano descendente de Adão, porque toda a humanidade, independente da sua etnia, da sua raça, da sua cor, do seu credo, todos nós somos descendentes do primeiro homem, da primeira mulher, Adão e Eva. Por isso, para com Deus, não há acepção de pessoas. Todos nós descendemos de um homem e de uma mulher só, Adão e Eva. Independente da humanidade. E aí Deus quis fazer a humanidade diversificada em cores, em raças, mas todos descendemos de um homem só, de uma mulher. E todos herdamos este pecado, este veneno que corre em nossas veias. É o pecado. Herdamos isso de Adão e Eva. Isso nos faz nos afastar de Deus. Certo? E por termos esse veneno, nós também temos este pecado que Adão passa à humanidade. Ele é dado por imputação e não por imitação. Então nós recebemos isso de Adão, nós não imitamos. Então há alguns estudiosos que defendem umas doutrinas heréticas, né, que eles chamam pelagianos. É necessário falar isto, porque são pessoas que defendem que o homem pode ser salvo pelas suas escolhas, pelo que ele faz, pelo que ele decide, como se ele tivesse vontade própria. E o homem não tem mais. O homem, quando ele nasce, e por nascer no pecado, e por receber este pecado de Adão, ele não tem mais vontade própria. O único homem, volta a dizer, que teve vontade própria foi Adão. E tendo vontade própria, sendo criado perfeito, ele pecou. Isso nos dá a entender que na natureza de Adão, que Adão, ele tinha possivelmente, nesse estado de perfeição, havia esta possibilidade, como aconteceu, de pecar contra Deus. Ou seja, havia incertezas, havia inseguranças, possivelmente, na sua vida, para que isso culminasse no pecado, na desobediência a Deus. É importante entendermos isso. Então, o pecado de Adão é recebido por imputação e não por imitação. Não dá para você imitar, mas é imputado. E o pecado de Adão em nós também é propagado. Nós recebemos de Adão por esse veneno, que eu digo que o veneno o pecado é um veneno. É um veneno, grave isso. O pecado é um veneno que corre em nossas vidas desde o nosso nascimento, independente de que família nós sejamos.
Esse veneno é como uma depravação, uma corrupção moral em nossas vidas. Então, ele também se transmite. E o pecado original, esse pecado de Adão, ele se dá de duas formas. Lá em Efésios 4:22 fala do velho homem. Então o pecado original, ele se manifesta no velho homem, nesta natureza caída. E também na lei do pecado, que está lá em Romanos 7:25. A lei do pecado que força, que sujeita o pecador a inclinar ao desejo do pecado. Primeiro o pecador, por estar debaixo do pecado, a sua vontade, o seu suposto livre-arbítrio, estar dominado, sujeito ao pecado, faz o quê? Faz com que o pecador, ele ame o pecado, ele seja atraído pelo pecado. Então ele é atraído, ele não consegue. Quando ele vê, ele já fez. Quando ele vê, ele já falou. Aquela velha história, velho exemplo. Puxa, não deveria ter falado aquilo, não deveria ter feito aquilo. Isso é o pecado. É o pecado, é aquilo que não quero eu faço. É aquilo que eu não quero fazer eu faço. O pecado, esta lei do pecado consente. E quem está dominado pelo pecado é sujeito à lei do pecado. E isso procede do pecado original. Agora, só um entre aspas aqui, nós podemos culpar Adão. Então não, nós temos que culpar a nós mesmos. Porque ainda que Adão seja o primeiro homem, o cabeça, o representante da humanidade, ao qual o pecado entrou por meio dele, ainda que seja assim, todos nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pecados, porque Deus enviou, segundo a palavra dele, o segundo Adão, Jesus Cristo. O Adão que deu certo, o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida. Ou seja, da mesma forma que o pecado, a ofensa de um homem, o pecado de um homem abundou e entrou o pecado por toda a humanidade, todas as ofensas da humanidade podem ser lançadas, imputadas por meio de um homem santo, chamado Jesus Cristo Senhor. Por meio dele, todos os pecados podem ser imputados, ser lançados sobre ele. Então Deus é um Deus misericordioso e longânimo. Deus não deixa o pecador à deriva, como aquele que naufraga no alto mar e fica lá esperando um socorro que não sabe se virá. Deus não, Deus estende a sua mão de misericórdia para trazer este pecador à presença de Deus. Ainda que ele esteja morto nos seus delitos e pecados, entregue a sua própria sorte e vaidade, indo numa condenação eterna, descendendo de um homem que pecou, mas tendo sua própria responsabilidade pelos seus pecados, ainda assim Deus misericordiosamente coloca a pessoa do Senhor Jesus, a sua obra da cruz, entre o pecador e a ira, a justiça, a condenação, para que o pecador possa ir a Cristo e possa receber o perdão e sair dessa situação do poder do domínio do pecado e ser salvo para a glória de Deus. Então Deus não deixa o pecador assim. Então nós vemos aqui inicialmente que esse pecado, ele começou por um homem chamado Adão, por Eva. Nós lemos aqui, inicialmente, também em Gênesis, nos versículos 16, diz que Deus deu uma ordem ao homem para que ele pudesse comer de toda a árvore. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou, não comerás. Porque ele fala assim, olha, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui, Deus estabelece mandamento, um mandamento a Adão. A lei de Deus. Quando o homem, ele ouve a sua mulher, e a sua mulher dá ouvidos à serpente, ele quebra esse mandamento. Ele quebra a lei moral de Deus. Porque Deus deu uma ordem, Deus não deu um pedido para ele. Deus não falou, Adão, se você quiser, olha, se você quiser, você me obedeça, tá? Deus nunca fala assim com o ser humano. Deus, aqui nós vemos o quê? Aqui nós vemos, amados, a soberania de Deus. Deus pode e deve impor ao pecador os seus termos e as suas condições. Se Deus não impor ao homem a sua vontade, o homem se destrói.
Deus criou Adão, o primeiro homem, a sua imagem e semelhança, perfeito em justiça e em santidade. E este homem pecou. Ele foi criado com uma medida de graça para não pecar. Ele foi capacitado para não pecar, ele foi criado perfeito, mas ainda assim ele pecou. Ele pecou, não sendo dominado pelo pecado, porque até então o pecado não havia entrado na humanidade. E aquele homem era o cabeça da humanidade, era o primeiro homem. E Eva era a primeira mulher. Eles eram os primeiros seres humanos. Representavam o início da humanidade. Eles eram os primeiros. Então, se eles eram os primeiros e tinham comunhão com Deus, eles tinham por obrigação obedecer a Deus. Deus quer ser obedecido por amor. Mas por causa do pecado, o ser humano também deve temer a Deus. De uma forma para que ele possa não chegar ao amor que Deus quer que ele tenha por ele. Mas esse temor faz com que o homem pense 2 vezes antes de pecar, antes de transgredir, de violar a lei de Deus. Porque se o homem não tiver temor, por isso que a Bíblia diz: teme ao Senhor teu Deus e aparta-te do mal. É sempre o temor, é a sujeição. Deus não pede. Muitas pessoas hoje acham que Deus é um Deus romântico. É um Deus, aquele Deus de amor. Fala, Deus é bom, Deus é amor, é romântico. Sabe? Não, Deus aceita tudo. Eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso roubar, adulterar, eu posso prejudicar meu semelhante, eu posso fazer ou falar o que eu quiser, a besteira que eu quiser, o palavrão que eu quiser, que Deus vai passar a mão na minha cabeça e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus é um Deus santo e justo. E quando ele criou o homem para ele, para a sua glória. Ele não criou porque ele precisava do homem, como alguns pregadores distorcem a palavra. É uma suposta, um revelamento. Criou o homem porque Deus estava sozinho. Deus estava tão carente sozinho. Coitadinho, estava com autocomiseração, então ele decidiu criar o homem porque ele não precisa e nunca precisou do ser humano. Deus, Deus pode dizer, Deus pode colocar esta palavra no seu atributo, ele é autossuficiente. Ele pode dizer, o homem não. O homem, quando se demonstra com autossuficiência, ele se demonstra no pecado, no orgulho, na falta de dependência de Deus. E isso ele reflete nos seus relacionamentos humanos, até familiares. É quando eu não preciso de ajuda. Eu posso fazer tudo. Isso é pecado. E Deus sim pode ser autossuficiente. Deus é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa de nada. A Bíblia diz que Paulo declara que Deus fez todas as coisas. Deus serve a humanidade. Ele não é servido por mãos humanas, ele serve a todos. Ele que dá respiração, ele que dá alimento, ele dá o sol, dá a chuva, dá luz, claridade. Deus dá todos os recursos, a inteligência, a sabedoria para que o homem produza, trabalhe, cresça e floresça. É Deus que faz todas as coisas. E mesmo o homem não reconhecendo, não vendo a Deus na sua criação, na sua providência, porque Deus dá o alimento, dá o sustento, e cria, mesmo ele não vendo o homem na sua consciência, com a sua lei, falando lá, olha, você é um pecador, você precisa se arrepender, mesmo sendo assim, Deus continua graciosamente suprindo, abastecendo a humanidade com a sua glória, com a sua graça. Ele continua com misericórdia, estendendo ainda um tempo de longanimidade para que o ser humano possa reconhecer que é um pecador. O pecado entrou na humanidade por meio de um homem chamado Adão. Nós vemos aqui que a serpente era um animal astuto, sagaz. As cobras são assim. Elas são sagazes, são astutas. Elas nunca se aproximam de cara, não são como o leão que já vê a caça e vai para cima. Não, é sagaz, ela serpenteia, ela anda assim. Ela procura observar a presa.
Ela chega devagarzinho, vai se aproximando, ela vai contornando, vai articulando para dar o bote. E Satanás, o diabo aqui representado na serpente, ele veio astutamente até Eva e ele faz uma pergunta totalmente diferente para confundir. É assim que o diabo age na cabeça das pessoas, para embaralhar os pensamentos. Ele procura confundir a verdade. Deus falou, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que a serpente diz. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não falou isso. Deus não falou que Adão e Eva não poderiam comer de toda a árvore. Eles poderiam comer de toda a árvore, sim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só havia uma exceção. E a serpente distorceu a fala do Senhor. Que o diabo é um opositor declarado de Deus, é um adversário, é um enganador. A origem do pecado está nele. Por isso, 1 João diz que todo aquele que mente é nascido do diabo, vem do diabo. Todo aquele que pratica mentira, porque vem dele. Ele é o originador, ele é o pai da mentira. Todo aquele que segue o exemplo dele, que age como ele, tem nele a sua origem, tem nele a sua paternidade. Então a origem do pecado está no diabo. Ainda que no conceito que nós estamos aqui trabalhando, o pecado original, estamos falando do pecado quando ele começa na humanidade. Entendamos que deixa eu ver aqui. Deus, uma coisa é interessante nós entendemos aqui. Se Deus sabia que o homem iria cair, por que Deus então lhe deu leis e mandamentos? Foi um mandamento. Deus é soberano, Senhor, onisciente, sabedor de todas as coisas. Por que ele deu um mandamento? Ou seja, não coma. Nós tentamos que entender uma coisa, traçando aqui um paralelo, uma comparação. As leis existem para todos. Mesmo para aqueles que não a cumprem, ainda que haja poucos que cumprem as leis. E Deus deu a lei dele como garantia para o homem, como um alerta. Além da graça, da perfeição ao qual Deus o criou, Deus também deu a sua lei, a sua palavra, como um amparo, para que o homem, olha só, mesmo Deus dando a lei para o homem, capacidade para que o homem cumprisse ela, o que é chamado de pacto da aliança, pacto das obras, ou seja, o homem, para ser salvo depois da queda, ele teria que obedecer toda a lei de Deus. Isso é impossível. O homem não consegue. Por isso que Cristo veio. Mas, atentando aqui, que a lei, ela deveria ser cumprida. Adão, caindo, antes de cair no pecado, tendo essa medida de graça, ele teve também o quê? Ele teve a lei de Deus diante de si. Deus estabeleceu ali a sua lei. Olha, não faça isso. Ou seja, Deus deu uma diretriz. Por isso que Deus não pediu. Deus deu uma ordem. E Deus dá ordem ao pecador. Por isso que quando o Senhor Jesus começou pregando o Evangelho, ele diz, arrependei-vos e crede. Ele não está pedindo, se você quiser, se arrepende. Se você quiser, você crê. Fica a teu encargo, tá bom? Se você quiser, se você achar por bem, né? Se você se considerar um pecador, uma pecadora, se você acha que você deve, então você se arrepende. Não. É uma ordem. Está escrito isso na Bíblia em Atos também. Deus ordena em todo tempo e lugar que os homens se arrependam. É uma ordem dos céus. Deus não pede. O ser humano precisa entender, como até falei um pouco tem minutos atrás, que o nosso Deus não é um Deus romântico, romanceado como muitos pregadores fazem. Nosso Deus é um Deus de amor, sim, é um Deus bondoso, misericordioso. É por isso que Ele mesmo enviou a si mesmo na pessoa do seu Filho a este mundo. Por isso Ele é amor. Por que a Bíblia diz acerca do amor? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a maior prova de amor? Qual é a maior prova de amor do que essa? Paulo até fala isso em Romanos. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou. Qual é a maior prova de amor? Do que Deus dar o seu Filho amado, a pessoa do Senhor Jesus, por pecadores que merecem o inferno, a condenação, por causa dos seus pecados. Ele deu o que era de melhor. Ele deu o seu Filho, a sua própria pessoa. Aquele que estava na eternidade com Deus, ele deu para pecadores que não merecem. Nós temos que atentar. É como o autor de Hebreus fala, Paulo, inspirado pelo Espírito. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação que é ofertada pela graça e de graça por Deus, por meio do Salvador, o Senhor Jesus. Muitas pessoas não entendem a gravidade do que é o pecado. Acha que o pecado é algo que simplesmente... é pecado. Pecado, não. Por isso que o tema da mensagem é o pecado de Adão em nós. Esse veneno que corre em nossas veias, que nasce conosco. Porque Davi, no Salmo 51, diz, em pecado concebeu a minha mãe. Iniquidade eu fui formado. Não quer dizer que a mãe dele estava pecando, estava fornicando, estava fazendo algo fora do casamento. Não é isso. Está dizendo que o pecado nasceu com ele. No momento que a mãe dele deu à luz, o pecado também veio junto. Esse veneno veio correndo nas veias de Davi e corre nas veias de todo pecador. E somente Cristo pode inocular o poder do veneno do pecado na vida de um pecador. Só Ele pode tirar o veneno da serpente que foi lá plantado no Éden. Na vida de Eva, primeiramente, e depois na vida de Adão. Só Deus pode inocular o poder desse veneno, o poder do pecado da vida de um pecador, de uma pecadora. Então o pecado é algo gravíssimo. É a única coisa que causa aversão. E que Deus não tem discussão. Não tem conversa. O pecado não tem conversa com Deus. Deus não aceita o pecado. O pecado, para Deus, exige ser condenado, exige condenação, exige justiça. Deus não aceita. É por isso que nós não podemos tratar o pecado como algo de uma forma leviana, de uma forma simplória, de uma forma superficial. Mentira é pecado, é. Então, temamos a Deus. Roubar é, temamos a Deus. Ter inveja é, temamos a Deus porque é pecado. Ficar com orgulho, autossuficiência, com raiva, com ódio, é pecado, é, temamos a Deus. Porque essas coisas condenam o homem. Não é só matar, adulterar, roubar, estuprar, pecados grosseiros, mas todo pecado golpeia o coração, a santidade de Deus. Todo pecado deve ser destruído, aniquilado. O poder do pecado deve ser aniquilado pela obra da cruz do Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo triunfou na cruz para quebrar o poder do pecado sobre a vida de qualquer pecador que venha a Ele ouvindo o seu evangelho, se arrependendo e crendo. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Ele veio a este mundo não para passear, não para florear, não veio a este mundo para mostrar, olha, eu sou Deus que encarnou, creem em mim, venham, me sigam, e ficou passeando lá pelas pastagens da Galileia. Não! Jesus veio a este mundo com um propósito firme e seguro, salvar pecadores, porque toda a humanidade está condenada no seu próprio pecado. Adão tem a parte, o quinhão dele, mas cada um de nós também temos nossa parte, nosso quinhão de responsabilidade diante de Deus por causa do nosso pecado. E Deus, diante de Deus, cada um de nós que estamos aqui em vida hoje, e que já morreu, e que ainda há de nascer, se for a vontade de Deus, dará conta de si mesmo a Deus, pelos seus pecados, pela sua natureza. Mas o ser humano precisa entender que ele herda algo de Deus, não de Deus, perdão, algo do homem, do Adão, do primeiro homem. Esse pecado original.
esta natureza corrompida, depravada, que ela pode fazer qualquer coisa. Quando nós nos pegamos pensando, falando coisas que só Deus sabe e ouve, e que nós temos vergonha de expor, e falamos, nossa, como eu posso pensar isso? Como eu posso falar isto? Se nós pararmos para considerar e usarmos um pouco a nossa mente, e deixarmos que o Senhor jogue luz por meio da sua palavra e graça, nós veremos o quão pecaminoso nós somos. O quão pecadores, o quão ofensivos nós somos diante de Deus. Porque o pecado é assim. O pecado ele engana. Paulo fala que o pecado o enganou e o matou. O pecado engana. Ele quer nos levar para longe de Deus. Ele quer nos afastar de Deus a todo custo. O pecado não mede esforços para tirar o pecador, a pecadora, o homem e a mulher da presença de Deus. Ele fará tudo. O pecado é contrário a Deus. Falei aqui em outras mensagens, o pecado é um abismo intransponível diante de Deus. Uma muralha impenetrável, indestrutível. Só Deus tem o poder de quebrar o poder do pecado. Davi disse, Salmo 62, uma coisa eu ouvi, 2 vezes disse Deus, o poder pertence a Deus. Deus tem o poder de quebrar o poder do pecado. No versículo 2 de Gênesis 3, disse a mulher respondendo à serpente, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a mulher sabia da lei de Deus tanto quanto o homem. Naquele momento ela sabia. E Deus havia colocado ali a árvore bem no meio, para que eles enxergassem. Deus não dificultou para o homem, e nem facilitou. Ele deixou ali, a árvore ali bem no meio. Fácil acesso, no jardim não é fácil localização. Não para tentar o homem, mas para que o homem aprendesse a obedecê-lo. Porque o homem e a mulher tinha capacidade, uma graça, como eu falei, uma medida de graça da parte de Deus, e tinha a lei de Deus ali, o mandamento de Deus, não coma, para ser observado e cumprido. Então Deus não queria criar o homem até aquele momento lá com medo, com terror, mas havia até aquele presente momento, pelo estado de perfeição que havia no homem antes da queda, antes do pecado, uma comunhão de amor, de respeito, de fidelidade. Todas essas coisas ainda estavam em Adão. O respeito, a fidelidade, a obediência, o amor, a reverência, tudo ainda estava em Adão. Então Adão tinha capacidade. E Deus não desprezou o relacionamento que tinha com o homem. Colocou ali a árvore para que o homem observasse e entendesse. Obedeça. Obedeça. Aquela árvore era para o homem entender que ali havia um limite diante dele para com Deus. Para que existem as leis? As leis de Deus. Ela existe para que o homem não ultrapasse os limites. Porque o pecado, segundo a palavra de Deus, 1 João, o pecado é transgressão da lei, é violação das leis. Então, quando o homem peca, ele transgride. Então, é como um exemplo de como um carro passa o farol vermelho, ele comete o quê? Uma infração no trânsito. Então, aquela infração, ela tem em si, vai haver uma penalidade, né? Vai haver uma penalidade sobre aquela situação, vai haver uma multa, talvez a perda de uma carteira, e se ocorrer alguma tragédia, enfim, o homem pode ser preso, porque ele ultrapassou o farol vermelho, ele quebrou uma lei do trânsito, né? Ele ultrapassou. Da mesma forma, a lei de Deus é assim, o pecado, ele quer violar, ele quer transgredir as leis, ele quer ultrapassar os limites impostos por Deus. Então Deus impôs limites para o homem. Era um limite. E o ser humano, por causa do pecado, ele quer costumeiramente, comumente, por causa do pecado que há nele, que habita nele, que faz ele se voltar e faz ele desejar fazer aquilo que o pecado quer, ele quer constantemente quebrar os limites de Deus que Deus colocou. Ele quer fazer com que esses limites
eles sejam rompidos. Ele quer fazer a sua própria vontade. Ele quer seguir o seu próprio instinto, o seu desejo. E esses limites precisam ser respeitados. Versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aqui, o diabo usando a serpente, dizendo que a mulher não morreria, falando uma mentira, contrariando o que Deus falou, morreria. A serpente diz, não morreria. Ou seja, a serpente estava, se o homem e a mulher entendessem o que era o pecado até então, como a serpente estivesse dizendo, olha, se você pecar, você não vai morrer. No entanto, a Bíblia diz em Romanos 6:3 o quê? Que o salário do pecado é a morte. Na parte A. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o salário do pecado, a recompensa daquele que desobedece a Deus, a sua lei, é a morte. Então o pecado é transgredir, é violar, é desobedecer às leis de Deus. Isso é pecado. Tudo aquilo que agrada a Deus é bom, é santo, é justo, é honroso, é obediência. E tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Versículo 5. E a serpente complementa ainda, dá uma dose de vaidade e de soberba, jactância, de orgulho no coração da mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, ou seja, no dia que vocês comerem esse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que coisa. Elevar o pensamento das pessoas para que elas queiram ser como Deus. Tamanha jactância, tamanha soberba, orgulho, o ser humano querer ser como Deus. E não é diferente nos nossos dias. Por causa do pecado que nós herdamos, que está em nós, o ser humano, por natureza, ele quer ser como Deus. Ele quer fazer o seu próprio destino. Os homens estão tão distantes de Deus que dizem que aquilo que acontece é destino. Nem falam mais, Deus quis assim, não é destino. É o destino. Muitos são agnósticos, né? Não creem, são ateus, não creem na existência de Deus e atribuem todas as coisas à casualidade. Olha, nós vamos ainda continuar essa mensagem no outro domingo, porque é importante nós atentarmos para essas coisas. Mas entendamos que nós não somos frutos de uma explosão cósmica, ou viemos de uma ameba, como diz a teoria da evolução, essas coisas. Nós viemos das mãos de um Criador, de um Senhor, de um Deus único e verdadeiro, que criou o homem à sua imagem e semelhança para a sua glória e para se deleitar nele, e que impôs leis, regras, estatutos e juízos para que o homem observasse, para que a humanidade observasse e fosse bem. Porque obedecer a Deus não é um peso, não é um jugo, é um prazer, é um gozo, é uma alegria, porque tira do homem o peso, a consequência que o pecado traz. O pecado traz sobre o ser humano o quê? Jugo, traz sujeição. O pecado na vida do ser humano, ele traz o quê? Traz guerra, traz enfermidade, traz separação, traz ira, traz contendas, traz invejas, traz vícios. O pecado traz isso para o ser humano, para a humanidade. E o pecador, a pecadora, o homem e a mulher que ainda não